Pronto. Então, estamos aí, né, já com a gravação disparada. Boa tarde a todos e todas, né? Nós temos aí um grupo bacana já para conversar. Desde já, eu deixo aberta aqui essa conversa, né? Para a gente, tudo que a gente vai falar, vai refletir, vamos ouvir bastante também é, a respeito dessa pessoa tão importante, né? A Valéria está colocando ali que o som tá baixo. Vou botar meu fone para ver se melhora. Então, a gente quer promover aqui uma conversa, né? Eu vou falar muito rapidamente aqui no início sobre da onde que sai esse nosso projeto, né? Eu gosto sempre de contextualizá-lo. Eu não sei se vocês viram lá na chamada que antes do título, né? Clarice Lispector entre as linhas, tinha uma outra palavra ali, que era leituragens. E o Leituragens é um projeto, uma espécie de um clube de leitura, uma atividade de extensão por meio da leitura, talvez a gente possa falar assim, que a gente criou este ano, já no contexto da pandemia, né? Ele é um fruto da pandemia, é uma das atividades que a gente começou a desenvolver desde lá de abril, eu acho que foi a primeira movimentação, né, do Leituragens. Então ele surge dentro de dois núcleos, digamos assim, né, como uma ação conversada lá no âmbito do coletivo de professores do nosso campus, Campus Petrópolis, do Cefet-RJ, e também a partir de um núcleo que a gente tem, um núcleo muito importante lá do nosso campus, que é o NELINE, Núcleo de Estudos em Linguagem e Educação, né, do qual fazemos parte os professores dessas áreas, né, mais diretamente ligados à educação, à pedagogia, aí bastante na representação da professora Elizabeth, que está aqui, e professores da área de letras, né? Bom, então, naquele contexto de buscar atividades que pudessem chegar à comunidade, né, e favorecer a vida, né, do Cefet Campus Petrópolis junto à sua comunidade, uma das ações foi essa. E aí fundamos o Leituragens, inclusive o nome dele foi gerado com consulta pública, utilizamos lá redes sociais, o pessoal votar e tudo mais, e já fizemos uma série de atividades esse ano. Né? Começamos a fazer até mais do que uma por mês, depois passou. Fizemos de títulos, como recentemente fizemos sobre a obra O Cortiço, que celebrou 130 anos esse ano. Fizemos sobre autores, a título de exemplo, Maya Angelou, e fizemos também sobre conceitos, ideias, né? Fizemos um Leituragens do Amor em junho, fizemos um sobre imagens e imaginários, enfim. Então, viemos aí trabalhando nessa perspectiva. Já tivemos convidados, né? Estávamos conversando aqui, pretendemos realmente prosseguir, né, com esse trabalho. Estamos aqui, né? Eu vou falar muito rapidamente quem somos nós, e depois os colegas, quando começarem suas falas, também se apresentam. Estamos aqui, então, eu, Felipe, né, que sou professor da área de letras, mais especificamente inglês e leitura e produção de textos, lá no Campus Petrópolis, Cefet-RJ. Essa é a minha área de formação, né, e atuação. Atuo especialmente no ensino médio integrado e também na graduação em turismo, né? Então, assim, né, deixo aqui, já vou parando de falar e peço que vocês aceitem conversar com a gente, né? Se manifestem à vontade, falem aí no chat ou oralmente, como vocês quiserem, tá bom? Aí eu vou passar, acho que agora, a palavra para a Beth, que vai se apresentar, e vou deixando a Suzana no preparo, que a Suzana é a nossa professora apaixonada e especialista em Clarice Lispector, né? Então a gente está aqui bastante também para se aproveitar, no melhor sentido da palavra, do que Suzana pode
trazer para a gente. Ei, gente, boa tarde, né? Como o Felipe falou, eu sou a professora Elizabeth, sou professora também do Campus Petrópolis, sou da licenciatura em Física, faço parte, né, do Neline, né, junto com o Felipe, com a Suzana e com outros professores, né, que pode ser que esteja por aqui, a gente não está conseguindo ver todo mundo, né? Então, é um núcleo, né, de estudos voltados para linguagens e educação. E no contexto da pandemia, quando assim, as coisas começaram a ficar muito pesadas, a gente buscou na literatura uma forma de dialogar com as pessoas para tentar amenizar um pouco, né, toda aquela nossa ansiedade. E daí nasceu Leituragens, e é uma cria, digamos assim, um filho muito querido que a gente quer continuar, porque as discussões, como o Felipe já adiantou, foram ricas e foram muito boas, e foi um momento de interação que aliviava. E eu acho que esse recado a gente quer dar pelo Leituragens, né, de que a gente precisa de arte, precisa de literatura, que a gente precisa de poesia, para enfrentar um contexto pesado como esse e qualquer outro contexto, né? A arte precisa estar presente na vida da gente para aliviar as dores que a gente tem do dia a dia. Então, eu estando na licenciatura em Física, né, eu acho que a docência também tem essa relação de ser uma arte, e a gente precisa agregar isso o tempo todo, porque parece que a gente vai separando as coisas, sempre quando elas estão muito integradas. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo os meus alunos da física por aqui, querendo discutir literatura, se interessando, porque a gente vai mostrando que a docência é para além, né, só daquele espectro fechadinho, ela é multifacetada mesmo. Então, sejam muito bem-vindos nessa tarde. Vou passar a palavra para a Suzana, porque eu creio que ela tem muita coisa boa para falar com a gente sobre a Clarice, né? Eu falei assim, gente, eu vou ficar só calada, porque eu não quero, não sei nada da Clarice. Não sei o que eu quero aprender muita coisa hoje. Então, Suzana, é com você, eu espero que a gente curta e reforço o que o Felipe disse. Conversem com a gente, falem com a gente, porque a gente gosta dessa troca, tá? Muito obrigada. Eu vou aproveitar o que a Beth está falando mesmo, exatamente isso, que a gente precisa realmente dessa troca, da voz de vocês, né? Porque eu não estou aqui para dar palestra. A gente, quando pensou essa atividade, a gente não pensou em alguma coisa pretensiosa, né? Uma conversa despretensiosa mesmo, para a gente, enfim, trocar ideia, trocar experiência de leitura, né? Não é sem academicismo, né? Então, para eu me apresentar, né, o Felipe já que falou que eu sou especialista em Clarice Lispector, a gente não sabe bem como que a vida vai levando a gente, mas a gente chega, sei lá, eu sei que eu comecei a ler muito Clarice Lispector e portanto, eu fui direcionando trabalhos, né, para a obra dela quando eu estava terminando minha graduação, faz bastante tempo. E aí eu fui para o mestrado e continuei com a Clarice, continuei no doutorado com a Clarice também. Então, durante mais de 10 anos, sem dúvida, eu fiquei assim, bastante focada na obra dela. Não posso dizer que eu sou uau, que eu conheça tudo, mas tem assim, alguma leitura da obra dela, da biografia dela também. A ponto de... Mas isso não é exclusividade minha, não. Mas quem lê bastante Clarice acaba compondo, mas, enfim, e a gente se aproxima, a gente convive, né, bastante com essa imagem por algumas questões que a gente vai discutir aqui. Eu sou professora de Cefet, não falei isso, né? Eu sou colega da Beth, do Felipe, trabalho mais diretamente com o Felipe no ensino médio, né? Minhas aulas, no momento, são concentradas no médio integrado, e trabalho com literatura, português e redação, né? Mas temos aí esses projetos do Neline, trabalhamos com, enfim, os outros professores de língua também. Bom, então vamos ao... Acho que a gente pode começar a falar mais diretamente da Clarice. O Felipe, que gosta, né, das interações cibernéticas, ele já descobriu o site que joga a enquete, né, Felipe? Se você quiser, já pode
já promete aí aquela sobre a, enfim, quem conhece, né? O que vocês conhecem da Clarice? E eu vou jogando aqui vou compartilhar uma telinha aqui de uns slides que eu preparei. E querendo me interromper, fiquem à vontade, tá, gente? Eu sou, às vezes, um pouco enrolada. É só votar aí nessa enquete que eu acabei de jogar no chat, ok, pessoal? Vocês podem podem colar no navegador ou podem apenas clicar aí e dar seus votos, tá bem? Que a gente já vai apresentar. Apareceu aí, gente? Entrou? Vai aparecer. Peraí, calma, ainda não apareceu não. Tá entrando. Calma, né? Mas só também essa telinha. Pronto, inicial, já apareceu. Né? A capinha aqui, né? Da nossa apresentação. Então, para justificar, né, o porquê que a gente está fazendo esse evento hoje, né? Por que a escolha da Clarice Lispector? Eu acredito que muitos de vocês já tenham visto alguma coisa sobre isso, mas esse ano é o centenário, né? A gente já 10, portanto, daqui a 15 dias, né? A gente lembra os 100 anos de nascimento da Clarice Lispector, né? E é uma data, enfim, que a gente não esquece também da morte, né? A Clarice Lispector morreu na véspera do seu aniversário de 57 anos, muito jovem, né? Ainda podendo ter produzido bastante, né? Então, a gente está a 14 dias do aniversário de morte, a 15 dias do centenário dela, né? Então, a gente escolheu, desde o início do ano, eu lembro que eu e o Felipe já havíamos conversado alguma coisa de fazer, né, algum evento sobre a obra dela, por conta dos 100 anos, né? E acabou que com a pandemia, né, coube aqui, né, nós, essa apresentação à distância, né? Mas vamos lá, né? Então, já rolou o resultado da enquete, Felipe? Então, a gente já tem, sim, algumas respostas. Aí eu preciso... claro, interromper aqui. Não, mas você não precisa nem tirar. No que eu colocar para compartilhar, ele já vai. Então, eu vou só colocar aqui na tela para dividir com vocês, né? Como que andam aí as respostas, né? Dentre os participantes que já votaram, um ou mais romances inteiros, 3 pessoas leram. A maioria leu contos ou crônicas, né, isolados, assim. Várias pessoas conhecem Clarice Lispector de frases soltas, isso é uma coisa muito interessante, né, e eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso. E pelo menos 3 pessoas não se lembram ou não leram mesmo nada de Clarice Lispector até agora, tá bom? Se alguém não votou ainda e quiser votar, a enquete continua e depois a gente pode abrir novamente aqui na tela, tá bom? Então, por enquanto, os resultados são esses que vocês podem ver aí. Vou fechar aqui para a Suzana poder voltar para o que ela estava compartilhando, tá bom? Voltou? Voltou. Tirei já. Não, você vai precisar colocar de novo. Ok. Ele tira mesmo. Uhum. São as complicações da modernidade. Peraí. Eita. Pronto, tá aí. Foi. Então, mas não está apresentando. Isso, agora tá apresentando. Não é imediato, né? Não é na velocidade que eu gostaria. Ok, então, assim, é até interessante a gente ter esse resultado dessa enquete, né? Porque realmente eu acredito que muitos de vocês tenham tido contato com uma Clarice diva pop, né? A primeira imagem que eu coloco aqui já é uma apropriação, né, da imagem da Clarice, né? A gente tem inúmeras fotografias dela ao longo da vida, mais, claro, da fase adulta, né? Quando ela já escrevia, mas ela era realmente essa mulher muito bonita. E aqui a gente já vê uma arte, né? Em cima de uma fotografia, né?
a tal da pop art, né? E aí é interessante a gente pensar como existe uma figura da Clarice Lispector também que foi construída comercialmente, né? Eu não sei se alguns de vocês aí vão se lembrar disso, mas tinha uma época em que havia um nicho muito bem sucedido do mercado editorial, que eram uns livrinhos de capa dura, quadradinhos, bonitinhos, com imagens e frases do tipo Um Dia Daqueles. Alguém se recorda desse livro? Ou só existe na minha memória? Sim. Né? Eram livrinhos assim, para você botar na mesa. Esse Um Dia Daqueles era de fotografia de animaizinhos, e com frases motivacionais. Fizeram esse tipo de coisa também com textos da Clarice, né? Pensando uma frase ou outra, né? E deve ter vendido bastante mesmo, né? A gente vê as imagens da Clarice em bolsas, né? Essas bolsas de tecido, a gente vê em camisetas. Existe ali um nicho comercial para a figura da Clarice, né? Que é uma escritora considerada cult, né? Enfim, existe aí esse mercado. Fala-se muito até de uma espécie de seita de seguidores da Clarice Lispector. Eu devo dizer que eu não pertenço a essa seita, digamos assim, encarar o que ela escreve de maneira quase sobrenatural, né? Mas essa comercialização mesmo da imagem dela chega também às redes sociais. Então, com certeza, muitas de vocês já viram memes com a Clarice Lispector? Alguém? Vocês têm experiência de ver fotos da Clarice Lispector com frases? O tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Na verdade, não só da Clarice, né? Existem aí vários escritores que aparecem, né, como alvo dessa construção midiática, né? Caio Fernando Abreu também, Machado. Eu acho que Machado talvez um pouco menos, né? Porque, digamos assim, as frases dele lacram menos. Assim, né? Porque a cultura do meme exige essa frase muito curta, muito forte, né? Uns trechos assim que você, com poucas palavras, você já dê aquela mensagem, né? Então, a gente tem aqui uma série, uma pesquisa, há uma série de imagens, de memes da Clarice Lispector com frases que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com a obra dela, né? Como essa aqui, né? Não tenho tempo para mais nada, o Facebook me consome muito. Evidente que é uma brincadeira, né, de uma página Clarice de TPM. Eu fui procurar essa página, eu acho que ela não existe mais, não encontrei, mas existem assim, algumas postagens que podem ser localizadas, né? Então, tem memes bastante interessantes, né? Como esse aqui, né? Fazendo aqui uma montagem de uma foto da Clarice, né? Na época que ela morava nos Estados Unidos, ela, abrindo parênteses, né? Ela era casada com um diplomata, então ela morou em vários lugares do mundo e também até do Brasil, algumas capitais brasileiras por conta da profissão do marido dela, né? Então, aqui tem essa foto, que é uma foto dela mesmo, existe aqui nas fotobiografias dela, mas com essa montagem aqui das páginas amarelas da revista Veja. Não suporto o Facebook. Há muita ingenuidade na internet. 95% das frases que atribuem a mim não fui eu que escrevi. Não faço autoajuda. Eu acho muito, muito interessante essa frase mesmo, né? Porque muito, como eu falei, muito do que se retira da obra dela, essas frases soltas, descontextualizadas, acabam servindo um pouco com esse propósito, né? De enfim, mensagens motivacionais, né? E aí tem mais coisas interessantes. Essa é genial, né? A gente passa a entender melhor a vida quando encontra o verdadeiro amor. Clarice Lispector e uma foto da Hebe, né? Eu acho curioso isso, porque assim, a gente fala, né, de brincadeira e tal, porque eu imagino que quem tenha feito essa
essa arte aqui, né, tenha, claro, feito na mais pura expressão de brincar, né, o que não tem problema nenhum, mas como as pessoas recebem esse tipo de obra, né? Para dar um outro exemplo sobre isso, fora da literatura, eu não sei se aconteceu com vocês, se alguém na timeline apareceu alguma postagem no Facebook, por exemplo, da foto do casal dos pais do Martin McFly de Volta para o Futuro. Alguém já viu isso? Ou só na minha timeline? Sim, não, eu vi bastante isso. Um povo compartilhando a foto do casal de Volta para o Futuro, dizendo que a foto tinha sido perdida, não sei o que, se alguém conhece aquele casal. E eu vi gente, assim, por exemplo, umas tias da minha mãe, umas pessoas mais velhas compartilhando aquilo realmente, achando que iam, enfim, estavam ajudando ali, né? Então a gente percebe que como e a gente consegue falar, até com Clarice Lispector a gente vai falar sobre isso, né? Mas como o ambiente virtual precisa ter do cuidado para as pessoas, né? Que vai desde brincadeiras aqui com memes de pessoas famosas nas artes, na literatura, até casos muito mais sérios, né? Claro que aqui um compartilhamento de um meme com a Hebe, citando uma frase que jamais foi escrita pela Clarice Lispector, que não tem nada a ver, inclusive, com o que a Clarice Lispector escrevia, uma frase como essa, né? Isso aqui não tem maiores consequências, evidente, mas outros enganos têm consequências bastante complicadas, né? Então, a gente tem essa imagem aqui da Hebe, também tinha uma outra que eu não consegui localizar, uma foto da Clarice, uma frase que teria sido do Machado de Assis, enfim, uma confusão. E tem essa aqui que eu acho muito interessante. Cita frase minha em momento de recalque, mas nunca leu um livro meu. Muita pós-modernidade para o meu gosto. Ok, evidentemente a gente vê essa frase. Essa frase não é da Clarice Lispector. Eu acho que nenhum incauto imaginaria que Clarice Lispector, né, escreveu uma coisa dessa, até porque essa coisa do recalque, com esse sentido que está sendo colocado aí na frase, é algo bastante recente, né? Bem posterior à morte da Clarice. Mas essa foto é muito curiosa, porque essa foto não é da Clarice, embora pareça, né? Essa foto é de uma atriz brasileira, Rita Elmore, se eu não me engano, deve ser essa pronúncia, que faz um espetáculo sobre a Clarice Lispector. Então, a foto dela caracterizada como a Clarice, né? Inclusive, a última vez que eu fui ao teatro, antes dessa malfadada pandemia, foi para assistir exatamente essa apresentação, que é A Vida Não é Chata. Acho que é Clarice, A Vida Não é Chata, que teve aqui no Quitandinha, aqui em Petrópolis, no Sesc Quitandinha. Lembro-me perfeitamente da data, dia 15 de fevereiro, ainda antes de tudo acontecer, né? E ela fala, é um monólogo, e a própria atriz fala isso, olha, né, ela já havia feito uma peça, não sei se é a mesma peça, ou uma outra peça sobre a vida da Clarice, coisa de 20 anos. Então, assim, as pessoas usam a minha foto da peça como se fosse a foto da Clarice Lispector. E se vocês fizerem, efetivamente, jogarem no Google Clarice Lispector, as imagens, vocês vão encontrar várias reproduções dessa foto, sem qualquer referência ao fato de que essa não é a Clarice Lispector. Essa é a atriz que fez a Clarice Lispector, né? E essa linda imagem de Clarice, é possível que alguém já tenha visto essa frase? Renda-se como eu me rendi, esse trechinho, né? Renda-se como eu me rendi, mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. A foto linda da Clarice aqui. Alguém de vocês já viu isso em camiseta, em bolsa, em qualquer coisa? É comum? Suzana, o pessoal vai respondendo no chat. Eu sei que você não está vendo o chat, mas várias pessoas estão colocando. Sim, assim como colocaram nas outras perguntas também.
Então, se você puder dando esse retorno, tudo Sim, tá bom, vou dar. pode abrindo. Essa frase aqui também não é da Clarice. Ela soa clariciana, digamos assim, né? Mas ela não é da Clarice. Eu não sei, ninguém sabe quem inventou esse renda-se como eu me rendi, mergulhe no que. Nem sei se soa tão clariciano assim, mas enfim. Eu ia falar que renda-se como eu me rendi, não é muito Clarice, mas exatamente. As duas linhas de baixo, sim, e tem uma explicação para isso. Né? As duas linhas de baixo, não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento, elas são, digamos assim, uma extrapolação desse trecho aqui de uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, que foi o livro que ela escreveu, publicou em 1969. Não entender era tão vasto que ultrapassava qualquer entender. Entender era sempre limitado. Mas não entender não tinha fronteiras e levava ao infinito, ao Deus. Não era um não entender como um espírito. O bom era ter inteligência e não entender. Então, pegaram esse trecho de uma aprendizagem, o livro dos prazeres, e fizeram aqui uma livre criação. Então, muito do que circula, muita coisa mesmo do que circula nas redes sociais sobre a Clarice Lispector, né? Frases da Clarice Lispector, entre tantos outros autores, né? É importante a gente dizer, Clarice Lispector não é a única vítima, embora Luiz Fernando Veríssimo é um também que sofre, de vez em quando, vem um texto extremamente grosseiro do Luiz Fernando Veríssimo. Olha o que o Luiz Fernando Veríssimo escreveu, assim, gente, não seria ele, jamais, né? Teria sido o Veríssimo a escrever uma coisa daquela. Tem vários, né? Mas esse é um exemplo aqui de texto da Clarice Lispector, que até muito gentilmente, né, alguns estudiosos, há quem estude até esse fenômeno midiático digamos, da transformação dos textos literários, né? Mas que esse é um texto apócrifo, né? Semelhante ali aos evangelhos, né? Não é texto apócrifo, é invenção mesmo, né? Então, esse trecho aqui talvez tenha sido o original, né? Enfim, para ser criado aquele texto apócrifo. Inclusive, se o Felipe quiser, ele pode até falar daquele concurso do miojo. Como é que é, Felipe? Pois é. Na verdade, recentemente, esse ano ainda, né? Circulou aí na internet uma brincadeira, né? De um perfil no Facebook chamado Sebastião Salgados. Sebastião Salgados. E aí eles brincaram com a coisa do miojo literário, dizendo assim, diga aí, né, como que você diria, comi um miojo se você fosse fulano, beltrano, etc. E aí tem duas colocações lá nos comentários que alguém criou, né, como se fosse a Clarice Lispector escrevendo. Ficou muito interessante. Eu vou mostrar para vocês eu estou com a própria página do Facebook aberta aqui. E essa coisa de pensar como que o fulano diria aquilo, né? É uma familiaridade que a gente adquire a partir da leitura daquele fulano, né? A gente consegue identificar, né? De uma maneira que não é assim uma brincadeira. Até estava aqui na mão por acaso, antes da gente ir para essa brincadeira, tem esse título aqui de uma autora que escreve originalmente em língua inglesa, Joyce Oates, e o título é Descanse em Paz. Só para falar sobre isso, né? Sobre uma coisa muito interessante que a gente consegue atingir, né? Os escritores conseguem, ou os leitores conseguem a partir do íntimo contato com os seus autores, né? E aí essa pessoa que escreve uma obra como se fossem os últimos dias de vida de autores que são Edgar Allan Poe, a Emily Dickinson, o Mark Twain e o Ernest Hemingway. E aí tem uma coisa muito interessante aqui, assim, se você ler, né, o conto que essa Joyce Oates se propôs a escrever, se você é familiarizado com esses autores, você percebe aquele autor escrevendo aquilo. E a segunda coisa muito brilhante que aconteceu é na tradução, que a tradutora desse livro também consegue fazer isso.
E aí, no mundo da internet, que facilita muito para determinadas coisas, especialmente para o campo da brincadeira, né, digamos assim, a gente teve isso. Me digam se está aí na tela já uma tela de Tá, tá Facebook, sim. já, né? Então, aí a proposta é essa que está na imagem maior, né? Você é escritora? Sou sim. Então fala, comi um miojo. Aí essa pessoa aí teria dito o que está ali na versão escritora, independente de quem fosse. E aí, aqui nos comentários, não sei se vocês enxergam também, mas eu vou ler para garantir que todo mundo vai estar acessando. Uma pessoa chamada Giliandra escreveu nos comentários assim: Você é Clarice Lispector? Sou sim. Então fala, comi um miojo. Aí ela fala: Instantaneamente o macarrão acessou o meu ser que o engolia órgãos adentro. No limite do espaço inóspito e inócuo da minha existência indigesta, experienciei uma sensação absurda, sensação de deslocamento do que me é humano ao que é deslumbrante. O sabor, este insólito sabor que carrega a indecifrável galinha caipira. Então, essa na versão Giliandra seria a Clarice, né? E tem outros, né? Tem para fanfic, tem para nutricionista, tem para Renato Russo, Jorge Amado. Vou só botar aqui o Jorge Amado antes da próxima Clarice, que está ali, né? Então, como que o Jorge Amado falaria, né? Rita andava ligeiro, balançando as cadeiras suadas, levando consigo a panela cheia de miojo. Os aromas do tempero e do suor de Rita se confundiam debaixo do sol da Bahia. Ia até o forte por aquela viela, como tantas de Salvador. Viela Simão Esteves, este que foi um soldado português, naturalizado brasileiro, depois de se apaixonar pela mulata Doroteia no terreiro da mãe Dadá. E por aí ele ia, né? E a seguinte já é Clarice novamente. Uma pessoa chamada Ferni, provavelmente canto, disse, então, se é Clarice Lispector, então fala, comi um miojo. Aí essa diz, sentei-me no sofá, cansada de um cansaço bom, um cansaço pleno e confortável entre as vibrações do ar morno do Rio de Janeiro. A empregada trouxe até mim um miojo, e o aroma, aquele aroma fez presente, e a sala de estar já não era sala de estar. O miojo já não era mais miojo. A minha fome era uma fome invertida. A vontade de penetrar as entranhas do universo líquido do Deus. O Deus que é o trigo e o glutamato monossódico, e o cego mascando chiclete. Minhas mãos flutuando sob o vapor quente como águas vivas, pálidas, pálidas, pálidas. O sorriso da empregada vibrava em minhas veias pulsantes, pulsantes do Deus, o anseio do homem e do mundo, pois o miojo é o mundo é o miojo. Eu acho a primeira mais clariciana ainda, né? Olha, E por esse aí aqui, vamos, né? esse tem amor, tem GH, tem É, alma viva, são exato. várias referências. Essa é uma leitora verdadeira, né? Essa aí conheci. Enfim, tem outros na tela, como vocês podem ver, né, e apreciar. Essa é uma publicação que, se vocês quiserem localizar, ela é uma publicação de janeiro nesse perfil Sebastião Salgados. Olha lá, 14 de janeiro, Sebastião Salgados. Se vocês puserem na busca do Facebook, vocês vão encontrar. É fabuloso o que as pessoas colocam aqui nos comentários, né? Pela sua intimidade com esses não apenas escritores, né? Você tem referências de personalidades da política aqui na frente também, mas, enfim, cantor sertanejo, Chico Buarque e tudo mais. Tá bom? Então é só essa referência aí na linha do que a Suzana veio trazendo, né? Sobre essa intimidade das pessoas com a Clarice, que está aqui no nosso foco. A internet traz essas coisas assim muito muito interessantes para a gente, né? Mas, assim, uma coisa interessante, né, que apareceu ali no texto anterior, né, nesse viver ultrapassa qualquer entendimento, até com a citaçãozinha ali do Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, né? Eu vou retornar aqui
o trechinho vou ler de não entender, né? Entender era sempre limitado. Existe uma constante na obra da Clarice Lispector, que é justamente essa incapacidade de compreensão, né? Essa incapacidade, que não significa que o leitor não vá compreender a obra dela. A própria enfim, a própria narradora, né, o narrador não compreende, está sempre em busca dessa compreensão que ele nunca alcança completamente, né? Isso faz com que a Clarice Lispector seja muitas vezes considerada uma escritora difícil, né? E aí é uma coisa assim, que a gente tem que questionar, né? Então, para a gente começar a questionar se ela era uma escritora difícil, se ela não era escritora difícil, eu vou pedir que o Felipe coloque. Eu passei o link da entrevista. Tem um trechinho de uma entrevista, vejam vocês. Existe bastante material sobre a Clarice. Enfim, na internet vocês têm acesso a muita coisa. O Instituto Moreira Salles tem uma página especial com muita informação. Ela concentra, né, muito enfim, do que a gente tem, né, sobre a Clarice. E tem uma entrevista, mas assim, vídeos não existem praticamente. Só existe praticamente uma entrevista, de que eu tenho a notícia, existe uma entrevista que ela deu às vésperas da morte, né? E tem um detalhe, ela já estava doente, não sabia que estava doente, mas ela morreu de câncer, né, no final do ano. Eu não sei agora exatamente que mês que foi gravado, mas ela já estava lá com as amigas, tem uma amiga dela que já havia declarado que ela já estava com um comportamento difícil, né? Possivelmente até afetado pela doença, e ela dá essa entrevista, e ela diz que essa entrevista só poderia ir ao ar depois da morte dela. Uma entrevista meio dura, meio seca, vocês vão ver. É um trechinho, tá? Se vocês jogarem no YouTube, vocês vão encontrar a entrevista completa, tem algumas fragmentações, mas vocês encontram integralmente, né? Então, tem um trechinho aqui, a Clarice, vocês sabem, ela não nasceu no Brasil, né? Ela era ucraniana, mas ela veio para cá muito bebezinha, né? E ficou ela foi primeiro para Maceió, passou uns meses em Maceió, depois ela foi para o Recife. No Recife, ela ficou até cerca de 10, 11 anos, depois ela veio para o Rio de Janeiro, né? Então, vocês vão perceber que ela tem um sotaque diferente, e ela dizia que ela tinha a língua presa também, a pronúncia dela é diferente, né? E também é possível que haja ali até uma herança, né, da língua materna, uma vez que ela vivia no núcleo, né, enfim, estrangeiro, né, de imigrantes. Então, você pode botar... Esse título Clarice Lispector da depressão eu acho um pouco, enfim, inadequado, mas atenção aqui em entrevista, por favor. Às vezes o fato de me considerar escritora me isola. Por qual razão? Me põe um rótulo. E você acredita que as pessoas olhem para você através desse rótulo? Às vezes através desse rótulo. Tudo que eu digo é a maior bobagem, então é considerada como uma coisa linda ou uma coisa boba, tudo à base de ser escritora. É por isso que eu não ligo muito essa coisa de ser escritora, de dar entrevista e tudo. É porque eu não sou isso. Se essa é a tendência do público, qual você acredita que deva ser o perfil médio de seu leitor? Sabe que eu não sei? Você não tem ideia? Não. Você acredita que uma pessoa vá a uma livraria especificamente comprar um livro de Clarice Lispector? Parece que isso acontece. Eu sei porque às vezes me telefonam e me perguntam em que livraria encontra meu livro. Então eu sei que tem pessoas que vão exatamente meu livro. É que no fundo eu escrevo muito simples, sabe? E será que as coisas simples hoje são recebidas de maneira complicada?
Talvez, mas eu escrevo simples. Eu não enfeito. Na sua formação como escritora, quais aqueles escritores que você sente que realmente influenciaram, que marcaram? Eu não sei realmente, porque eu misturei tudo. Eu lia livro, romance para mocinha, livro cor-de-rosa, misturada com Dostoiévski. Eu escolhia os livros pelos títulos. E não pelos autores que eu não tinha conhecimento nenhum. Misturei tudo. Fui ler aos 13 anos Hermann Hesse, tomei um choque. O Lobo na Estepe. Ou da Estepe, não sei. Aí comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando, jogando fora. Isso acontece ainda agora, de você produzir alguma coisa e rasgar? Eu deixo de lado ou não, eu rasgo, sim. É produto de reflexão ou uma emoção Raiva, instantânea? um pouco de raiva. Com quem? Comigo mesmo. Por que, Clarice? Sei lá, tô meio cansado. Do quê? De mim mesmo. Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo? Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta. Tô falando de meu túmulo. Foi, né? Então, Sim. Voltou. Então, assim, esse é pois é, Mulher Brilhante, é uma entrevista bastante curiosa, ela fala sobre, enfim, sobre textos preferidos dela, né, ela fala assim, olha, eu escrevo simples, eu não enfeito, ela declara em outros textos, né, textos que ela publica, que ela fica chateada mesmo com o fato de ela não ser compreendida, né? Que ela ganha esse rótulo e, ao mesmo tempo, ela ganha essa fama, né, de que ela é uma escritora acima, enfim, dos outros ou da realidade, porque ela tem esse tom um pouco diferente. Por que ela diz que morreu? Ela tinha acabado de escrever A Hora da Estrela, né? Ela fala que foi publicada, assim, foi o último livro que ela publicou em vida, né? Eu também acho, Felipe, acho que é comovente. Mas, assim, esse é o último livro, A Hora da Estrela é o último livro que ela publica em vida. Então, e A Hora da Estrela, não quero aqui contar a final, mas é uma história que tem a morte, né? Independente ela fala morte, é meu personagem principal no livro. E ela também fala ali, né, Suzana, não sei se eu compreendi corretamente, que ela fala assim, agora eu estou morta, vamos ver se eu renasço. É do meu tom que eu estou falando. Ela fala isso, né? Também. Então, para responder o Bruno ali, é isso, né? É como se fosse haver uma outra, né? Uhum. Mas ela fala isso, né, de morrer com cada romance, né, com cada livro, né, porque e aí a gente entra numa coisa muito muito impactante na leitura de Clarice, que a vida e a obra dela se entrelaçam muito, muito. Então, quando a gente lê determinados textos, a gente identifica a figura de Clarice, né? Aquela escritora, pessoa física que tinha documento, né? É claro que, a partir do momento que ela transpõe a vida real e passa para a página de literatura, né, é evidente que ali ela se ficcionalizou, mas isso é uma coisa que acontece muito, né? Então, para a gente discutir essa questão, assim, se Clarice era difícil, não era difícil, ela tem uma produção muito vasta, né? Ela escreve desde romances,
que são, na minha opinião, talvez as obras mais densas dela, né? E alguns livros, assim, cuja classificação é extremamente complicada, né? No sentido, assim, é romance, é novela, o que é isso, né? Você dizer que livro como Água Viva, Um Sopro de Vida, aquilo não é romance, aquilo não sei. Não sabemos até hoje o que é aquilo. É um livro. Se é poesia em prosa. Mas ela não escreveu poema, tá, gente? Poema rimado, em versos, isso a gente não encontra. Rimado ou não, isso não é dela. Porque existe um poema que circula como sendo da autoria dela. E aí ela escreve muitos contos, ela escreve crônicas, né, mais ali na década de 60 para 70, que ela publica no JB. Então, tem um livro que é A Descoberta do Mundo, que é a coletânea dessas crônicas, cobre um período, sei lá, de uns 5 anos, que ela publicava semanalmente. E ela escreve livros infantis também, né? Ela fala assim, olha só, se as pessoas me entendem nas crônicas, se as pessoas me entendem nos livros infantis, por que as pessoas dizem que eu sou difícil? Por que eu seria complicada? Né? Mas que a dificuldade, talvez, em Clarice Lispector, o que a gente observa, é porque, diferente de outros autores, e aí não é um juízo de valor, mas é uma observação mesmo da característica da obra dela, é que em Clarice Lispector é difícil a gente trabalhar com factual. Sabe aquele enredo com começo, meio, fim? Né? São relativamente poucos os livros que apresentam essa estrutura mais factual. A Hora da Estrela é um deles. Embora haja ali uma discussão sobre a escrita, você consegue contar a história de Macabeia numa boa. Né? Tanto é que A Hora da Estrela foi adaptado para um filme que, aliás, é muito bom, ainda na década de 80, A Hora da Estrela mesmo, o nome de Suzana Amaral, que vai focar ali na trajetória da Macabeia. Então, tem ali o lado mais, enfim, contar uma história. Mas a obra dela é muito perpassada pelas sensações, pelos sentimentos, pelas emoções, por ideias que ela não consegue concluir exatamente. Mas, para a gente falar dessa dificuldade da obra dela, eu vou botar mais um slide aqui sobre essa questão da compreensão, né? Se alguém quiser falar alguma coisa... Eu queria fazer um comentário enquanto você coloca aí, porque essa suposta dificuldade da compreensão da Clarice, e que se repete em algumas outras autoras que eu vou me atrever a associar aqui, eu acho que tem muito a ver com o que é terapêutico, né? É porque é difícil a beça, é doído, na perspectiva psicológica, terapêutica, a gente se olhar, né? Então, Clarice Lispector, em muitos sentidos, e não apenas ela, traz também uma provocação de você se dar uma revirada, né? Então, geralmente atribuem-se adjetivos do tipo introspectiva, né, difícil, silenciosa, sei lá, e outros a ela, e, na verdade, talvez isso tenha a ver conosco, leitores, chegando para a obra dela, né? Cada um com a sua mala, com a sua bagagem, chegando àquela obra. E no mesmo sentido, e a gente tem também registros sonoros, né? Eu acho que de vídeo não. A gente tem registros, por exemplo, de Virginia Woolf, falando também sobre a palavra dela, né? Que ela gostaria que as pessoas tivessem uma apreciação diferenciada, né? Ela até faz um trabalho com a palavra encarnada, né? O que significa a palavra encarnada para ela, como é que ela usa, como é que as pessoas interpretaram, etc. e tal. Já nos Estados Unidos a gente tem Sylvia Plath, outra autora que também tem uma perspectiva de colocar-se de dentro, né? Mas e aí essa coisa do expressar-se, né? Como a Clarice acabou de colocar aqui nessa entrevista que a gente viu, né? Fica com raiva, joga fora, rasga assim, deixa de lado ou não, pega e resolve amassar. E aí a Virginia Woolf também tem essa coisa, né? Um cérebro muito ágil, muito cheio de coisas, muito, enfim,
inovador até no jeito de escrever, e acaba reclamando que a mão é lenta, né? A mão não dá tempo, a mão não consegue, né, concluir tudo aquilo que ela gostaria. Enfim, aí numa perspectiva distinta, a coisa é tão complexa na mente dela que ela acaba resolvendo abreviar a vida aí por outros caminhos, né? Mas, enfim, só queria fazer essa comparação, porque a inconclusão textual tem a ver com essa grandeza mental e sentimental que essas mulheres aí diferentes carregavam, certamente, né? Atrevimento meu de fazer essa análise. Não, sem dúvida. Inclusive nessa, se a Virginia Woolf ela falava que a mão não acompanhava, que a mão não era veloz o suficiente. Em Clarice, de maneira um pouco diferente, mas ela fala das entrelinhas, né? Até esse jogo aí que eu fiz do título do nosso encontro de hoje, né? Porque ela considera que a grande mensagem, o grande significado do que ela dizia estava nas entrelinhas, né? Ou seja, não era dito, né? Existia ali abaixo da superfície das palavras. E ela tem um trechinho muito interessante que é assim: mas já que se é para escrever, que pelo menos não se esmaguem com as palavras as entrelinhas. Ou as palavras esmagam o verdadeiro significado. Significa, então, que o verdadeiro significado não está nas palavras, porque ela está sempre à procura de uma palavra que não existe. É um fenômeno que a gente chama, né, em Clarice Lispector, e também em outros autores, do indizível ou do inefável, né, a busca de uma palavra. Mas, assim, continuando aqui essa questão, que, enfim, estamos continuando, né, sobre a dificuldade, eu coloquei aqui uma crônica, né? Essa crônica está presente na Descoberta do Mundo, que é esse volume que eu falei, que compila, né, as crônicas do JB, ele foi lançado em 84, mas o texto é de 72, é de fevereiro de 72. E tem o título de Ainda Impossível, vou ler aqui. Respondi que gostaria mesmo era de poder um dia, afinal, escrever uma história que começasse assim. Era uma vez. Para crianças? Perguntaram. Não, para adulto mesmo. Respondi já distraída, ocupada em me lembrar de minhas primeiras histórias aos 7 anos, todas começando com Era uma Vez. Eu as enviava para a página infantil das quintas-feiras do Jornal de Recife, e nenhuma, mas nenhuma mesmo, foi jamais publicada. E mesmo então, era fácil de ver por quê. Nenhuma contava propriamente uma história com os fatos necessários a uma história. Eu li as que eles publicavam, e todas relatavam um acontecimento. Mas se eles eram teimosos, eu também. Desde então, porém, eu havia mudado tanto, quem sabe agora já estava pronta para o verdadeiro Era uma Vez. Perguntei-me em seguida, e por que não começo? Agora mesmo? Será simples, senti eu. E comecei. No entanto, ao ter escrito a primeira frase, vi imediatamente que ainda me era impossível. Eu havia escrito. Era uma vez um pássaro, meu Deus. Então, essa crônica, enfim, ela declara, né, que para ela é difícil essa composição do meramente factual. Esse meu Deus depois do pássaro é o espanto, né? Clarice olha para a banalidade da vida sempre com espanto, a existência é sempre sobrenatural, né? No sentido assim, nada é corriqueiro, qualquer coisa pode servir de motivo ali para uma reflexão, né? Apesar dessa declaração de que ainda era impossível, né, esse Era uma Vez, ela, na década de 60, mais para metade da década de 60, ela publica livros infantis, né? Ela tem 5 livros infantis. Um deles, na verdade, é uma reescritura de lendas, né, que é o 12 Lendas Brasileiras, Como Nascem as Estrelas, 12 Lendas Brasileiras. E os outros 4 são plenamente autorais, né? Eu selecionei aqui trechinho de 3 para a gente ver como é que é Clarice para criança, para ver se é uma coisa assim realmente muito difícil ou não. O primeiro aqui é de um livro póstumo, né? Quase de verdade. Era uma vez eu. Mas aposto que você não sabe quem eu sou. Prepare-se para uma surpresa que você nem adivinha. Sabe quem eu sou? Sou um cachorro chamado Ulisses e minha dona é Clarice. Eu fico latindo para Clarice, ela, que entende o significado dos meus latidos, e escreve o que eu lhe conto.
Por exemplo, eu fiz uma viagem para o quintal de outra casa e contei a Clarice uma história bem latida. Daqui a pouco você vai saber dela. É o resultado de uma observação sobre essa casa, observação minha sobre essa casa. Então, o que vocês identificam aqui, né? Clarice, minha dona é Clarice, que fica escrevendo, sim, né? Clarice teve realmente um cachorro chamado Ulisses, né? E Ulisses é uma personagem daquele romance Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres também. Ela dá o nome do cachorro dela pro par amoroso lá da protagonista do romance, né? Então, assim, a gente identifica a figura de Clarice, que foi o que eu disse, né? É uma Clarice ficcionalizada. Não dá para a gente entender, né? Clarice com RG. É uma Clarice que, enfim, vira personagem de si mesmo, né? É difícil, gente? Não acho que seja um texto difícil, né? Esse aqui é muito interessante, Mistério do Coelho Pensante. Botei só 2 trechos, na verdade. De 67. Tem um coelho que pensa, né? Porque coelhos, lá no livrinho, fala assim, coelho não pensa. Fica só mexendo o nariz, mas esse coelho pensa. Por falar nisso, quero lembrar a você que o mundo cheira muito mais para um coelho do que para nós. Nariz de coelho vale mais para ele do que nariz de gente vale para a gente. Você não reparou que nariz de coelho parece estar sempre recebendo e mandando telegramas urgentes? É porque ele compreende as coisas com o nariz. Isso não quer dizer que a natureza do coelho seja melhor do que a nossa. Cada natureza tem suas vantagens. Vou te dizer como é que o mundo é feito. É assim. Quando se tem natureza de coelho, a melhor coisa do mundo é ser coelho. Mas quando se tem natureza de gente, não se quer outra vida. Eu acho isso genial, né? Isso é uma constante nas obras dela, né? Essa questão da natureza dos seres, né? Olha, se você é coelho, a natureza do coelho é ótimo ser coelho. Respeite a sua natureza, né? Então, coisas que a gente vê nos textos infantis, a gente encontra nos textos adultos, que são considerados herméticos, né? Então, assim, dizer que a Clarice Lispector é extremamente difícil procede. É evidente que existem textos que, digamos assim, existem um certo mergulho, né? Existe um romance, talvez, na minha opinião, talvez seja o mais denso dela, que é A Paixão Segundo GH, que ela adverte, uma advertência ao leitor. Esse livro deve ser lido por pessoas de alma já formada, uma coisa assim, né? Porque realmente eu acho que a pessoa que vai pegar Clarice Lispector e vai direto na Paixão Segundo GH pode sofrer ali alguma... Uau, né? O que é isso, né? Mas por isso eu sempre aconselho, assim, tá começando a ler, né? Adolescente, tal, vai pelos contos, pelas crônicas. Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, é um livro também tranquilo para você mergulhar, né? Hora da Estrela também é. Então, assim, eu queria abrir agora um pouco para vocês dizerem, quem tem experiência de leitura, né? Como que é a experiência de leitura de Clarice Lispector, né, para vocês? Eu começo por mim, eu digo assim, o primeiro livro que eu li da Clarice foi Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu devia ter, sei lá, em torno de 15, 16, não sei exatamente como esse livro caiu na minha mão, não foi pela escola, talvez biblioteca, que eu vivi em biblioteca, e aquilo me surpreendeu muito, porque ele começa com uma vírgula, né? Vírgula, tipo, sem ponto. E o primeiro capítulo inteiro tem uma pontuação nada ortodoxa, e ele termina com os 2 pontos. Ele termina assim, eu penso o seguinte, 2 pontos e acabou, você não sabe o que a pessoa pensa. Eu fiquei procurando assim, gente, não é possível, esse livro teve um problema, não imprimiram o livro inteiro. E essa foi minha primeira experiência de leitura com a Clarice, e eu fui procurando mais, né? Mas eu vou dizer muito sinceramente que eu não acho, é diferente do Saramago, é mais fluxo de... Porque o Saramago tem uma pontuação que não é ortodoxa, mas acaba que, do jeito dele, ele reproduz a pontuação
gramatical. A Clarice, não. A Clarice inventa uma outra coisa, meio poético mesmo. Mas, assim, eu convivo, eu digo isso para vocês, eu já falei com algumas pessoas isso. O conto Amor, não sei se vocês já leram, se algum de vocês já leu, que é do Cego Mascando Chiclete, que aparece ali no do Sebastião Salgado. Eu penso nesse conto, eu posso dizer que eu penso nesse conto todo santo dia. Assim, as frases dele me vêm na cabeça, e eu ainda tentando gerir esse conto há 15 anos, e eu não tenho, digamos assim, completamente a resposta. Enfim, aí eu queria abrir para vocês, para quem quiser ficar à vontade para falar do que leu, se teve, porque, assim, com Clarice, sinceramente, pelo que eu já observei, assim, ninguém fica, tem Clarice, é legal. Não, ou a pessoa geralmente, caramba, é Clarice, ou então assim, não gosto, mexe demais comigo, porque tem isso também, tem muita gente, eu já ouvi muita gente dizendo assim, não gosto de ler Clarice porque ela mexe comigo, não me sinto bem e tal. Pode ser também. Quem quiser aí... Vamos lá, pessoal, fiquem à vontade de comentar suas histórias. Só vou avisar aqui, gente, Tá, pode falar. O link já tá no chat, tá? Para vocês fazerem. É que o link já tá no chat, tá bom. Para vocês se inscreverem para ganhar o certificado. Tá bom, pessoal, não deixem de preencher o link, tá bom? Que tá aí no chat. Daniela tá falando, quer falar ali. E o Felipe também fez uma pergunta ali no chat. Então, só para rapidinho antes da Dani falar, eu acho legal começar com a Hora da Estrela, que tem esse factual bem legal, com uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, que também é bem interessante. Os livros infantis, que são interessantes, as crônicas e os contos. Basicamente, eu diria esses, né? Que são as crônicas são muito legais. Então, assim, se você pega um volume de crônicas, vai ter de um tudo, já vai ter ali um universo grande dela, né? Então, Dani vai falar? Eu não posso deixar de falar com câmera aberta mesmo, porque apesar de eu ter lido algumas coisas de Clarice ao longo da minha vida, né? Clarice não é fofa, né? Mas faz a gente pensar bastante, né? E eu não posso deixar de falar que o primeiro livro que eu ganhei de Clarice, eu ganhei da Suzana. Por isso que eu não posso deixar de fazer isso com a câmera aberta. Num momento da minha vida, assim, muito difícil, e a Suzana me tirou no Amigo Oculto, nosso primeiro Amigo Oculto do trabalho, do Cefet, e me deu esse livro, Clarice na Cabeceira, que é a escolha de contos de várias pessoas, inclusive, posso dizer assim que todas aqui são famosas, tá? Elas, inclusive, escritores também e tal, e essas pessoas, elas escolheram os contos que elas mais gostam de Clarice Lispector, e aí a Suzana me deu, e tem a foto dela aqui no livro, tem uma cartinha também, onde a Suzana indica alguns contos. Então, eu faço essa sugestão. Quem sabe, Suzana, começar por aqui, né? Pode ser uma boa. E eu gosto muito desse livro, e principalmente pela ternura com a qual esse livro me foi presenteado, e pelo carinho da Suzana, né? É muito bom a gente poder estar aqui junto. Nós somos amigos, né? E o trabalho nos permitia que a gente se encontrasse. Mas agora a gente está conseguindo se encontrar dessa maneira. Só isso que eu queria comentar. Dani. Estar com vocês. Que bom. Pessoal, esse livro... Só um par de parênteses aqui, porque parece que o link está errado. Então peço a Mariana aí para averiguar o link da presença, tá bom? Pronto, era só isso. Não, esse livro é legal porque tem uma coletânea, tipo, tem ali, claro que toda coletânea, enfim, uma escolha arbitrária, mas tem talvez alguns dos mais emblemáticos dela. Bem legal. Quem mais? Ana Paula? Quem quiser pode falar, gente.
Não, eu ia concordar com a Daniela, assim, né? Porque eu também tenho ele. E antes da gente começar, eu estava falando com o Felipe, que eu tenho ele 10 anos, né? Esse foi um presente do meu marido. E para a gente entrar no mundo da Clarice, como são alguns contos selecionados, né? E ele vem com uma introdução de alguns artistas, cantores e tal. É bem interessante, assim, para entrar no universo da Clarice e depois a gente mergulhando nas outras obras, né? Porque ela, para mim, ela é inquietante, assim, né? Ela é densa, mas é muito bom, porque ela traz uma reflexão profunda, ela leva a gente para esse lugar, né? Não é como a Daniela falou, ela não é fofa, né? Mas isso é que é o mais interessante, é como ela tira a gente, às vezes, desse lugar comum. Ela impacta, ela afeta mesmo a gente. Então, para começar, a gente começa por ali, dali a gente vai mergulhando nas outras obras. Eu acho que é uma boa dica, eu concordo super com a Daniela, assim. Teve aqui, a Andrea disse que foi a Maçã no Escuro, que é um dos mais densos dela. Parece, caraca, olha só, acho que só não é mais puxado, digamos assim, do que a Paixão Segundo GH. Vocês sabem que a Paixão Segundo GH é um monólogo diante de uma barata, né? É bem denso, né? Também Isabela falou de Perto do Coração Selvagem, eu gosto muito de Perto do Coração Selvagem também, mas já é um pouquinho mais difícil, não difícil, né? É um pouquinho mais denso, é um pouquinho mais... Talvez estaria ali depois de uma aprendizagem antes de Paixão Segundo GH, sei lá, né? Se a gente puder, mas é claro, cada um vai fazendo sua trajetória de leitura que, né? E a Clarice pintava também, tá, gente? Tem alguns quadros que ela fala que ela só escreve porque ela não sabe pintar, porque se ela pudesse pintar, ela pintaria. E escrevia também como ghostwriter, né? Algumas colunas femininas. E aí você vê assim, gente, ela assinava lá, né? Como até uma atriz que talvez alguns conheçam, Ilka Soares, né? Ela escrevia e assinava a Ilka Soares. Aí, coisas que ela escrevia, até em relação a, digamos, papéis femininos, né, exigidos pela sociedade da década de 60, que definitivamente não eram exatamente compatíveis com os da vida dela, porque ela se separou, né, ela trabalhava, ela tinha uma vida bastante, enfim, a gente não sabe muito da vida pessoal, não, ela é uma pessoa muito discreta, mas só o fato de ela ter se separado, enfim, trabalhava e vivia a vida dela, já era uma coisa mais menos habitual naquela sociedade, né? Alguém mais, gente, quer falar de alguma experiência de leitura? Eu vou só fazendo um comentário enquanto o pessoal se encoraja, né? Pode escrever e pode falar, que como você falou assim, né? Não necessariamente qual foi o primeiro, né? Mas em que cenários a Clarice começou a aparecer. Então, assim, eu não me lembro se foi comigo mesmo como estudante ou já como professor, talvez como professor de português na rede estadual, a gente começou a ver de uns tempos para cá a Clarice já nos livros didáticos, né? Trechos, enfim, até mesmo em materiais do ensino fundamental. Então, assim, esse trazer ela mais para perto, né? Já vai ali instigando também determinadas possibilidades. Ainda que seja uma referência, ainda que seja um famoso trechinho do Eu Amo a Língua Portuguesa e tal, que faz uma referência super bonita, né? Embora possamos dizer que a língua portuguesa talvez seja a língua materna dela, no sentido de que ela começou a se nutrir dessa língua desde, né, bebê, como você apresentou, e certamente em casa não, porque aí ela encerra a vida com um sotaque super marcado, né? Mas então essa própria esse próprio revelar da escritora para as diversas pessoas, né, e muitos jovens, inclusive, é algo bastante interessante, né, eu acho. Só, de novo, um par de parênteses, a Mariana está colocando aqui no chat que já vem a lista correta, tá? Para vocês preencherem. Parece que a Maria Carolina fez uma pergunta, Suzana, não sei se você... aqui. Não, é aqui, ó. E ela escrevia segundo os padrões,
contrariando a vida da própria? Ah, tá. Como ghostwriter? Sim, sim. Ela fala, por exemplo, papel feminino, né? Como que a mulher em Clarice Lispector é uma mulher de classe média, é uma mulher, de maneira geral, que não trabalha, né? As personagens femininas, né? Que povoam as páginas da Clarice Lispector, geralmente são donas de casa, né? E se deparam ali com, de repente, uma ausência de significado, né? Por que eu, enfim, o que significa vida? Por que eu faço isso, né? Por que enfim, por que as coisas são assim, não assado? E aí tem ali um momento em que elas se questionam, né? A grande maioria dessas personagens, né? Como ghostwriter, né? Ela não assinava, né? Ela estava ali escrevendo no lugar de pessoas que existiam ou não, pseudônimo ali inventado, por exemplo, né? Então era uma coluna paga, olha só, ao gosto da imprensa da época, né? Então, na década de 60, entre 50 e 60, o que se esperava de uma mulher? Como você deve se comportar em casa, né? Receba o seu marido bem, deixa a casa sempre arrumada, né? Não fale de assuntos que possam deixá-lo chateado e tal. Então, tinha muitas dessas dicas, sabe? Dessas coisas, gente, olha isso, né? Algumas dicas domésticas, né? E ela própria, ela fala da natureza, ela, Clarice, autora, né? A gente resgatando até um trechinho lá que ela fala da natureza do coelho pensante, né? Mas olha, a natureza das pessoas é para ser seguida. Então, por exemplo, em Perto do Coração Selvagem, a protagonista, Joana, é uma mulher, digamos assim, indomável. Então, ela vai seguir a natureza dela. Agora, assim, em outros textos, a gente tem ali a natureza de uma pessoa, enfim, de uma mulher que quer ser dona de casa, então você que vai ser dona de casa e vai seguir sua natureza. Não é uma... A questão é o respeito à natureza. Mas no caso das colunas femininas, né, ela estava ali para ganhar dinheiro, essa que era a verdade. Então, ela escrevia alguma coisa ali, né? Um momento e no outro você consegue encontrar ali alguma voz clariciana, né? Mas, de maneira geral, era mesmo para responder aquela demanda profissional, né? Que era escrever, diferente das crônicas. Nas crônicas, ela assinava como Clarice mesmo, então a gente percebe há vários trechos quase confessionais mesmo. Inclusive, o Felipe postou você postou no Facebook a coisa da Coca-Cola? Foi onde? Foi nos stories do Instagram. Ah, tá. Ela fala da Coca-Cola direto, porque ela realmente bebia Coca-Cola doidada, inclusive acho que em quase verdade. Até ela fala assim, olha, gente, eu estou escrevendo essa história aqui bebendo Coca-Cola, um refrigerante muito famoso que começa com a letra C. Então ela faz essas coisas, fala muito da Coca-Cola. Mariana quer falar algo? Só para avisar, gente, que a lista agora tá no chat lá. É que na hora que eles foram me mandaram errado. Mas aí quem já preencheu a outra vai ter que preencher essa de novo, tá? Então tem que preencher essa nova que eu coloquei no chat, tá? Desculpa aí. Mais alguma coisa que eu perdi aqui no chat, gente? Não, eu acho que não. Foi a Andréia que falou só para mulheres, Isso, não foi? Exatamente. Foi. Tem 2 livros, tem o Correio Feminino e o Só para Mulheres, né, que eles compilaram. Então, ela tem realmente essa produção, né? Às vezes ela aparece até fazendo propaganda de creme para o rosto, né? É bastante curioso. A obra dela tem de um tudo, né? Alguém mais? Eu vou falar, então... Suzana, fala. Boa noite, todo mundo. Suzana, eu sou lá do grupo de leitura. Suzana, você está lembrada de minha Malvina? Malvina, claro, Malvina. Então, estou assistindo aqui, né? E eu queria contar a experiência de 2 obras que eu li da Clarice que me marcaram muito. Por quê? Porque foram obras que eu li há muito tempo e que naquela época eu
eu tinha um outro olhar, tanto da vida quanto de tudo, né? E interpretei as obras, de uma maneira que hoje, né? Depois de anos, eu voltei a ler, porque, assim, por mais que eu tivesse uma visão diferente no passado, as obras me marcaram, continuaram comigo. Igual você falou do livro do conto, que você pensa nesse conto todo dia. É conto, não foi? Foi, o amor. Isso. Você pensa nesse conto todo dia, eu também penso nessas duas obras todos os dias da minha vida e fico refletindo a minha vida em volta daquilo. Que primeiro foi A Hora da Estrela, né? E o segundo foi o conto pequenininho dela que ela tem, que chama Não Sentir, né? E esse conto, nossa, me marcou demais, porque ela fala assim que o hábito de não sentir amortece a queda. Sim. Mas aí também nos priva do anúncio prévio da morte. Na época, quando eu lia muito tempo atrás, eu pensava, não, mas eu só não quero sentir porque eu não quero sofrer, né? Hoje em dia, eu tenho que passar por esse sentimento para eu continuar a viver, para eu seguir minha vida. E assim, eu vejo como que, acho que foi o Felipe que falou também, como que é meio que terapêutico ela também. Né, que é de terapia também, se for parar para pensar. Porque às vezes a gente não gosta de ler as obras dela porque dói, às vezes dói mesmo, sabe? O que ela fala ali, a gente pensa na nossa vida e dói. Só que às vezes tem que deixar doer para a gente tentar, pelo menos, sei lá, seguir, não sei, ou para ver que passou a dor e pronto, seguir a vida. Não, eu acho. Eu super concordo. Eu acho, sim, que Clarice tem efeito terapêutico, né? Eu acho que a gente aprende muita coisa com literatura, não só com ela, mas com, enfim, com literatura de uma maneira geral, com as artes de maneira geral, né? E aí, às vezes, a gente se depara com determinados textos da Clarice que são realmente indigestos, incômodos, né? Dificilmente você sai daquele livro exatamente como você entrou, né? São umas reflexões muito, muito, muito fortes, né? A arte faz isso com a gente, né? Eu adorei, Malvina. O Fábio também tem uma pergunta. Se a grande exceção do perfil feminino das personagens de Clarice é a Macabeia. Eu acho que sim, né? Porque, na verdade, na obra dela, dentre os romances, pelo menos, e os contos, né? Talvez você encontre ali alguma coisa mais solta ali nas crônicas, mas mais nos romances, nos contos mais conhecidos, é a camada mais média, pelo menos média para mais alta da sociedade, né? São poucos os textos que trabalham, por exemplo, a questão social, né? Eu acho interessante ver como que, para o final da vida, a Clarice vai, aos poucos, se aproximando da questão social, né? E a Macabeia é um exemplo disso, né? A Macabeia é uma espécie de livro de denúncia, né? É uma denúncia clariciana, então existe muito profundo, né? Traz muito mais coisa do que a questão social apenas, mas existe outro texto que eu gosto muito de comparar com a Hora da Estrela, que é um conto também da década de 70, chamado A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais, em que a personagem, a protagonista do conto, é uma mulher muito rica, que está saindo de um salão de beleza em Copacabana, e esperando o motorista dela chegar, e nessa espera ela se depara com um mendigo. Ela fala assim, o mendigo está lá expondo a sua ferida aberta, não sei o quê. E aí, esse encontro com esse mendigo, né, que não tem ali nenhum eufemismo, né? Ela não vai tratar ele como pessoa em situação de rua, essa personagem, ela começa a refletir sobre a própria vida, né? Então tem a questão social, mas a questão social serve de propulsão para ela ver que ela, enfim, mendigava o amor das pessoas e tal também. E eu sempre associo esse conto ao amor, né? Que é o cego mastigando chiclete e que, enfim,
a pessoa, a Ana, né, que é a protagonista do conto, sai do prumo quando ela vê um cego mastigando chiclete. Por quê? Esqueceu que tinha cego? Mas é isso, você esquece que existe sofrimento no mundo, né? E aí você é sacolejado, né, pela realidade. Mas eu acho que sim, Macabeia é uma exceção, embora haja ali ligação também com todo o resto da obra dela, né? Há também a presença da epifania, que é a descoberta de alguma coisa assim, vislumbrou, né? Alguma coisa. Não sei se eu respondi. Não existem respostas. Clarice fala isso, né? A própria pergunta já é a resposta. É meio difícil explicar tudo, às vezes. E a Clarice, uma coisa que eu não falei, e tanta coisa para falar, né, gente? Porque 1h30 e a gente querendo conversar, enfim, não dá para falar quase nada. Mas a Clarice tem alguns textos, né, realmente meio complicados. Nessa entrevista, né, de que eu coloquei só um trechinho, ela declara, olha, tem texto meu que eu não entendo. Tem texto que eu não entendo, e o texto atende pelo nome O Ovo e a Galinha, tá? Ela fala muito de galinha, tá, gente? Tem a vida íntima de Laura, que é a personagem... Meu filho, olha só. Oi, mamãe. A vida íntima de Laura, cuja protagonista é uma galinha, né? Tem o conto Uma Galinha, que a gente até apresentar, mas acho que não sei se vai dar tempo. E tem o Ovo e a Galinha, né? O Ovo e a Galinha fala, não entendi até hoje. A Clarice, por conta de alguns textos considerados herméticos, ela foi convidada para participar de um congresso de bruxaria na Colômbia, né? E ela aceitou, né? Ela aceitou e ela escreveu um texto para falar no congresso de bruxaria, mas ela desistiu. E qual foi a fala dela no congresso de bruxaria? Ela leu O Ovo e a Galinha. Então, é meio bruxaria mesmo, né? Eu acho que... Mas é bem interessante, tem uns casos assim, bem curiosos da vida dela. Tem esse conto, né? Uma Galinha, que é bem, sim, esse é um conto bastante conhecido também, né? Alguém mais, gente? Eu estou colocando aqui no chat os links que a gente iria mostrar, né? Uma é a leitura do conto, né? Que você acabou de falar, Uma Galinha, e o outro é Se Eu Fosse Eu. É outro conto. É uma crônica bem pequenininha. Se vocês procurarem no YouTube, a Aracy Balabanian, acredito que muitos de vocês conheçam essa atriz, na década de 90, gravou alguns contos, né? Faz a leitura de alguns contos da Clarice. Então, tem, por exemplo, Felicidade Clandestina, que é um conto muito conhecido e de que todo mundo gosta. Acho que tem Uma Galinha também. Tem alguns trechinhos, tem esse Se Eu Fosse Eu, né? Então, para a gente ir encerrando, eu queria falar só da morte, né? Da Clarice, né? A Clarice morre de câncer no dia 9 de dezembro de 77, portanto, na véspera do seu aniversário de 57 anos. E ela já estava doente, estava internada fazia um tempo. E tem um livro que está esgotado já há muito tempo, mas que talvez seja encontrada em algum sebo, é um livro chamado Clarice Lispector, Esboço para um Possível Retrato. Esse livro foi escrito pela Olga Morelli, e que é uma escritora que ficou amiga da Clarice Lispector nos últimos anos da vida dela. Inclusive, ela foi a responsável por organizar as obras póstumas dela, né? Um Sopro de Vida, por exemplo, que é um livro póstumo, que são vários fragmentos, quem organiza é a Olga Morelli. E nesse livro, Esboço para um Possível Retrato, ela fala que quando ela estava internada, enfim, um estado de consciência alterada, e ela queria arrancar as sondas e acessos de que tivesse nela, e sair andando pelo corredor do hospital.
E aí, uma vez, ela foi encontrada no corredor do hospital e foi trazida, levada de volta para o quarto pela enfermeira. E ela ficou com muita raiva. E ela falou assim, você acabou de matar meu personagem. Então, essa história, eu acho que mostra um pouco de como a vida e a obra dela acabam se entremeando, né? E aí ela deixa essa obra para a gente, que apesar de ela ter enfim, ela podia ter vivido mais e produzido mais, mas ela começou também muito jovem e produziu muito durante a vida toda dela, né? E deixa para a gente assim, sempre um enigma, deixa para a gente sempre uma pergunta, faz com que a gente fique, enfim, tendo várias reflexões e pensando sempre num conto dela, num trecho. Que ela tem uma frase, a frase que fica na minha cabeça é mais ou menos a seguinte, que eu vou deixar na cabeça de vocês. Vou encerrar dizendo isso. Era mais fácil ser um santo que uma pessoa. E eu deixo essa frase aqui para vocês. Muito bom. Se quiser falar alguma coisa... Eu coloquei o link aí, né? Mais um link do Menti para a gente dividir uma reflexão agora. A gente pede palavras a vocês lá, se puderem contribuir, acho que vai ser bacana. Muito bom, Suzana, esse não fechamento aí que você colocou, realmente ótimo. Eu não consigo concluir nada com ela não, gente. Nem ela conseguia, né? Ela mesma já disse. Nem ela. Não existe essa possibilidade de conclusão absoluta. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa todo entendimento. À medida que vocês colocarem algumas palavras aí nesse último link, a gente vai formar uma nuvem, né? A partir do que vocês quiserem ou a partir, de repente, do que colocamos aqui nessa sessão. Nesse minutinho final aí. E quem quiser falar qualquer coisa, fique à vontade. Tá aberto, tá, gente? Sintam-se à vontade. A gente já vai abrir. Bonita essa foto da Clarice, né? Vocês procurem as fotos da Clarice, vocês veem que ela é muito bacana. Que a outra, né? Você contribuir. A ideia aí é contribuir com palavras ou expressões, tá bom? Que não tem uma pergunta, é você anotar palavras ou expressões que tenham a ver. Eu botei também uns aqui. A Dani está agradecendo ao Iago, porque assim, eu tive que deixar a pessoa... Tadinho. Não tem jeito. Eu vou já compartilhar aqui o que está sendo criado. Já temos várias palavras. Um minutinho. Aí isso fica... Não, isso vai no site, né? Eu vou compartilhar a imagem aqui. A imagem que está sendo criada, né? E, de repente, vocês vão ver, inclusive, ela se mexendo aqui, à medida que as pessoas vão mandando. Eu vou botar aqui o nome do livro da Olga Borelli. Peraí que travou um pouco. Pronto. Ela está dinâmica ainda, mas, por enquanto... as palavras que mais estão aparecendo ficam maiores, né? Eu, liberdade, galinha. Galinha apareceu. E se aparece tanto, né? Acho que fica bacana vocês observarem aí. Ufa, apareceu, âmago. Intrigante, impactante, muitos adjetivos, né?
inefável, enorme. Legal. Olha, a galinha tá A bem galinha está no centro, a galinha está bem votada. experimental, escreve fácil. Ela dizia que ela não conseguia não escrever, né? Tipo, ela precisava. Não convencional. E ela falou ali, né? Eu escrevo fácil, o que eu escrevo é fácil. Ela falou isso, né? Tem uma entrevista que perguntam para ela, mas por que você escreve? Mas por que você bebe água? Né? Olha só. Não era possível não escrever para ela. Muito legal. Muito bom, escrever sobre a vida, profundidade, possibilidade, desconstruir, rasgar, né? Inquietação, muito bom. Fluxo. Liberdade e galinha estão se alternando entre os A galinha aparece também como metáfora em Perto do Coração Selvagem. Ela fala também em crônicas sobre a truculência que é comer galinha ao molho pardo, por exemplo. Até o miojo, né? Até no miojo apareceu fazer a galinha. Enquanto está na tela, né, essa coisa do... Eu estou lendo ali Morrer e Reviver. Eu tinha separado uma pequeníssima referência aqui da Virginia Woolf, como que tem coisas semelhantes, né? O que está aqui nas minhas mãos, embora não dê para mostrar, é um livro da Virginia Woolf que também são as memórias de um cachorro, né? Do Flush, que não era dela, era de pessoas que ela conhecia, e ela se inspirou nas cartas de amor que essas duas pessoas trocaram, que faziam muita referência ao cachorro. Mas o que mais me interessa aqui é quando ela diz o seguinte, né, explicando a edição do Flush, ela diz assim: Flush é apenas uma brincadeira. Eu estava tão cansada após As Ondas, uma outra obra, né, que deitei no jardim e li as cartas de amor dos Brownings, e a imagem do cachorro deles me fez rir tanto que não pude deixar de dar-lhe vida. Ou seja, o mesmo cansaço que Clarice apresenta lá na sua entrevista, né, que ela diz, eu morri, vamos ver se vai ter de novo, né? Aí a Virginia Woolf, com seu jeito, também diz, né? Estava tão cansada que precisou descansar, escrevendo, né? E trazendo aí a cena também de um cachorro que conta peripécias, né? Assim como o Ulisses lá, que deve ser o Ulisses, né, Suzana, que está representado na estátua que tem lá no Leme, né, na estátua de Clarice, ela está do lado de um cachorro, deve ser ele, né? Ulisses. Muito bem, muito bem. Então, assim, eu vou fazer minha última colocação aqui, agradecendo a presença de todo mundo, né, que está aqui. Tivemos cerca de 50 pessoas entre as que entraram e saíram. Agradeço muito a participação de vocês. Agradeço a Suzana por essa colocação aqui sobre Clarice, tão vasta, tão inacabada e tão cheia, né, ao mesmo tempo. E que vocês nos encontrem pelos Leituragens da Vida. A gente geralmente divulga nossas atividades na rede, né, no perfil do coletivo de professores do Cefet Petrópolis, por exemplo. Coloquei a referência aqui no Instagram, é coletivo_professores_Cefet E, enfim, bom estar com vocês e falar sobre essas grandezas da vida aí. É sempre importante e necessário, né? Muito obrigado aí. Foi muito bom, gente. É isso. Gente, obrigada, foi ótimo. Obrigada, Suzana. Obrigada a todos, né, que nos acompanharam aí mais uma vez nessa tarde. E como eu disse lá no início, foi assim, uma tarde de super aprendizagem, foi uma discussão bem boa. Muito obrigada, parabéns, Suzana. Ai, gente, obrigada, imagina, foi ótimo, é bom conversa, né? É bom sempre, acho que a Andréa está pedindo a imagem da nuvem. Essa troca é muito interessante e muito necessária. Vamos falar sobre literatura é sempre bom, né? Andréia, você tá... tá, imagem da nuvem. O que eu vou fazer? Eu vou printar, e essa conversa aqui da qual a gente participou continua, ela fica aqui nessa sala que a gente criou. Você tem como entrar aqui pelo mesmo link que você acessou. Então eu vou jogar ela aqui daqui a pouquinho, tá? Eu já printo e já faço isso, mesmo que a reunião em si tenha acabado.
tá bom? Vou fazer isso agora. Daniela? Dani quer falar? Quero agradecer, mandar um beijo para vocês, especial. Beijinho. É bom bater papo. Gente, muito obrigado, o povo que ficou aqui. Temos agora o pessoal já está saindo, mas ainda temos 30 pessoas na sala, né? Foi bem legal mesmo, né? Espero que tenham gostado. E amanhã, a gente não avisou, amanhã a gente vai falar sobre 1984, né? Amanhã, nesse mesmo horário, às 5 horas, a gente vai ter um encontro para... Eu, Felipe, a Daniela também, né, que mostrou o livro, e um outro professor que trabalha com a gente, de sociologia, exatamente, com o Celso. A gente vai falar sobre 1984, vai ser bem legal. Vai saindo de Clarice para Orwell. Pronto, acabei de enviar aqui a imagem, ela está indo, tá bom? Aqui no chat. Então, muito obrigado aí, Mariana, né, que foi a nossa monitora também. Então, logo a imagem vá aqui, como eu tenho algumas outras atividades, eu vou saindo da sala, tá? E agradecendo uma vez mais aí